Belo Horizonte caminha a passos largos para se tornar uma cidade amiga do idoso, de acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde, OMS. A cidade já está capacitada a se credenciar a conquistar o título com base nas políticas públicas que já implantou. É sobre esse assunto que eu converso com a Luzia Ferreira, secretária municipal de Políticas Sociais da Prefeitura de Belo Horizonte. Luzia, bem-vinda! Queria agradecer a oportunidade de estar falando de um tema tão importante, né, para as metrópoles, para Belo Horizonte e para os idosos, que é a população que mais cresce, acho que no mundo todo e também em Belo Horizonte. Luzia, o que são cidades amigas do idoso? Como elas são avaliadas? Olha, essa é uma... Quer dizer, até talvez 20, 30 anos atrás, ninguém se preocupava com isso, porque a população morria muito cedo, né? A expectativa de vida, poucas pessoas ultrapassavam 60 anos. Então, nós tínhamos um padrão, né, etário muito jovem, né, crianças, adolescentes e jovens. E as políticas públicas foram voltando para essa faixa etária. A própria sociedade reivindicava muito. Hoje, nós temos um padrão etário, né, que a pirâmide já está achatada, né, e a população que proporcionalmente mais cresce é a população acima de 60 anos, que é considerada, então, a população idosa. Belo Horizonte já tem 302 mil idosos nessa faixa etária e, portanto, demanda um conjunto de políticas públicas voltada também para esse segmento. E é o que nós estamos fazendo, né, o chamado envelhecimento ativo e saudável, que a OMS preconiza, e envolve um conjunto de atividades em todas as áreas, né? Desde a área cultural, oferecer aos idosos essa oportunidade, do lazer, da atividade física, que é um componente fundamental nessa longevidade saudável, são exercícios físicos. No direito, academias também. Academia, né? Direito de participação. Né? Nós também já temos cidades amigas do idoso em outras partes do nosso país? No Brasil, nenhuma foi certificada ainda. Mas no mundo, várias outras cidades já têm esse título de cidade mais amigas do idoso. Olha, eu não tenho aqui a listagem, mas em vários, nos Estados Unidos, na Europa. Europa, acredito que sim, né? Sim, muitas, porque é a população muito idosa. Então, enfim, é um conjunto de responsabilidades que também o município tem que ter, né, de políticas consolidadas para receber essa certificação. Belo Horizonte já tem o título, né, de cidade amiga das crianças, certificada pela Fundação Abrinq. Inclusive, a cidade de Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte é considerada destaque nacional na atenção à criança e ao adolescente. Só 9 cidades brasileiras têm esse título. Somos monitorados permanentemente, temos que cumprir os nossos planos. E agora nós estamos fazendo o idoso, um diagnóstico da situação do idoso em Belo Horizonte, que deve ficar pronto dentro de aproximadamente um mês. E também um inventário já de todas as nossas ações da Prefeitura, em todas as áreas, que são muitas, viu, Renata? Você já tem os dados desse diagnóstico? Como que é esse processo até receber essa notícia? Olha, nós já temos, então, levantado os dados nas diversas áreas aqui da população idosa, seja através de buscando dados no censo, no IBGE, seja também dos nossos equipamentos. Mas nós estamos também, então, catalogando todas as nossas ações. Então, nós temos já um conjunto de ações voltado para a população idosa imenso. Belo Horizonte é referência também nessa área, seja na área da saúde, né, com acompanhamento e dando qualidade de vida aos idosos. Vamos falar sobre essas principais ações, iniciativas? Vou falar, por exemplo, da Academia da Cidade. A Academia da Cidade é uma atividade física para os idosos, vinculada à Secretaria de Saúde, portanto, o médico é que prescreve, como uma receita mesmo, que ele tem que frequentar a academia 2 ou 3 vezes por semana. Tem em cada regional? Em cada regional. Nós temos hoje em torno de 20 mil idosos que participam regularmente. E o doutor Alexandre Kalash, que veio aqui, que é no Brasil, representa a OMS, eu perguntei a ele, qual que seria, assim, do seu ponto de vista, se eu perguntar, o que é mais importante para esse envelhecimento saudável, ativo e saudável? Ele falou assim, exercício físico. E nessas academias eles são orientados por profissionais? Profissional de educação física, com exercícios que respeitam a sua idade e a sua limitação física. Então, é também um espaço
de convivência social. Quer dizer, você tira o idoso daquele isolamento que às vezes a família vai para o trabalho, o idoso fica sozinho, isso leva inclusive às vezes a estados depressivos. Então ele está vinculado à saúde porque os médicos também começaram a identificar que isso também melhora inclusive o resultado geral de saúde daquele paciente. Ele melhora como um todo. Sem falar no encontro com as outras pessoas, na troca de experiências, né? Convivência. Segundo então, a saúde, assim, nós temos um acompanhamento também das principais doenças que afetam a população idosa, diabetes, né, hipertensão, que são grandes males, né, a partir de 60 anos. Como que é feito esse acompanhamento direcionado para quem sofre hoje de diabetes? Cada centro de saúde tem os grupos de monitoramento. Então, ele não vai só no centro de saúde para receber medicação, não. Ele vai para receber orientação, para conviver, para fazer os grupos de acompanhamento, melhorar a alimentação. Sim. Então, nós temos, por exemplo, um kit de banheiro seguro, porque um dos grandes problemas da pessoa idosa são quedas, né? E a queda, às vezes, ela leva a fratura, e a fratura leva a internação, pode levar a infecção. Luzia, no setor de assistência social, quais as ações voltadas para os idosos? Bom, nós temos várias ações. Acho que uma muito relevante é que nós temos hoje 34 equipamentos nas áreas mais vulneráveis da cidade, que nós chamamos de BH Cidadania, que é um centro de integração das diversas áreas das políticas sociais e que atende desde o jovem, mas o idoso também. São sedes, núcleos? São sedes, núcleos, são 34, tem sedes próprias, tem a equipe da assistência social, do CRAS, que atende... então, o conjunto de famílias, o nosso foco são as famílias, mas o que é interessante, Renato, que é muito bacana, porque a gente vai nesses centros, o grupo mais ativo e participante são os idosos. Né? Então, todos eles têm um centro de convivência, tem um grupo de convivência do idoso, muitos têm academia da cidade, os que têm os espaços físicos maiores recebem também a academia da cidade, mas, para além disso, tem um grupo de convivência, que semanalmente vai para conviver, para receber atividades culturais, oficinas de cultura. Às vezes, alguns fazem trabalhos manuais. Então, é um grupo, né, de integração. Além do centro de referência da pessoa idosa que nós temos, né, que é um centro específico que diariamente oferece oficinas de memória, grupos de convivência, aulas de música, de violão, de internet, né, acessar, portanto, a internet, enfim. Sim. É um conjunto de ações, como eu falei, que tira o idoso do isolamento, que o valoriza como uma pessoa, um cidadão ativo na nossa cidade, né? Fora que nós temos os espaços instituídos, o Conselho Municipal do Idoso, nós acabamos de realizar agora a Conferência Municipal do Idoso. Agora, então, para enfim, a cidade, pode concluir. Então, nós estamos, assim, com muitas das pré-condições que a OMS diz que a gente precisa para receber esse título, nós estamos em andamento. Você citou várias, mas para a Cidade Amiga do Idoso, existem outros critérios e metas, por exemplo, que deverão ser cumpridas? Existem ainda outros desafios e ações que precisam ser tomadas? Olha, em cada dos critérios que eles estabelecem, nós temos ações em todas, né? Acessibilidade no transporte, né? Isso é um dos requisitos. Uma cidade, na questão da mobilidade, que possa também permitir o idoso transitar pela cidade com segurança, né? Com rampas, sinais de trânsito. Esse eu acho que é um desafio nosso, né? Os nossos tempos de sinais de trânsito, sim, a gente quase tem que correr, né? Uma pessoa idosa ainda tem dificuldade de atravessar. É importante a gente falar também dos cuidadores de idosos, né? Então nós temos esse cuidado dessa aqui formação também. Nós temos hoje em torno de 115 cuidadores de idosos, né, que a prefeitura paga, treinou, deu curso de formação, de qualificação. Eles ficam vinculados a esses espaços do BH Cidadania e eles acompanham o idoso na sua casa, né, para exatamente ter o que a gente chama de maior cuidado. E evitar que as pessoas mais precocemente tenham que ir para uma que a gente chama de instituição de longa permanência, que antigamente chamava de asilos. Né? Hoje nós já abrigamos também, né, 850 idosos, né, anualmente, mas o ideal é que ele fique próximo da sua família, né, para ter a convivência, os laços familiares. Então, o cuidador do idoso, ele garante que para o idoso não ficar sozinho, correr o risco, inclusive, de queda, de se machucar, esse idoso fica acompanhando na sua casa.
E esse idoso que está em casa nos assistindo e ainda não participa de nenhuma atividade, onde que ele pode procurar inicialmente? Olha, ele pode procurar nos BH Cidadania, os CRAS, como eu falei, que com certeza ele vai localizar um mais próximo da sua casa. Pode ir na sede das regionais, porque nós temos também na sede das regionais equipes de assistência social para recebê-lo. E pode ir no Centro de Referência do Idoso, né, que é no bairro Carlos Prates, que é um equipamento conhecido, reconhecido, porque lá nesse equipamento, durante todo o dia, ele vai encontrar ali um ponto de convivência, a equipe para recebê-lo, alguma atividade que ele vai se encaixar. É muito interessante que um idoso que frequenta muito lá o Centro de Referência do Idoso, ele falou um dia lá com a equipe, olha, isso aqui é um hospital sem remédio, porque aqui a gente não adoece. Quem frequenta aqui, a gente está evitando um adoecimento, porque aqui a gente convive, a gente está se sentindo útil, participativo, e isso nos melhora a nossa autoestima, melhora o nosso estado de saúde. Então, o nosso objetivo é isso, com essa convivência, com essas atividades, incluir o idoso na cidade, né, para que ele possa também dar a sua contribuição. Tá certo, muito obrigada pela presença, Luzia. Não, eu que agradeço e espero que Belo Horizonte rapidamente possa ser considerada essa cidade, né, mais amiga do idoso. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Quer rever este ou outro programa da TV Horizonte? É só acessar o endereço que aparece na sua tela. Até o próximo programa.